Olá para todos, eu me chamo Ronaldo Nunes, sou discípulo do profeta Caco Filipe aqui do Brasil. Eu sou da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Eu tenho um pouco mais de um ano que eu ouvi falar do profeta e acreditei na sua mensagem. Antes de acreditar no profeta, eu tinha uma vida de pecados, Pecados que me deixava angustiado, ficava querendo largar esses pecados, mas não conseguia, sofria por causa disso. Minha família sofria também. Quando eu pensei em procurar uma solução, eu decidi procurar Deus. Eu falei, se Deus existe, eu tinha fé em Deus, mas era um Deus assim, por ouvir as pessoas falar, mas eu acreditava em Deus. Aí eu resolvi procurar Deus. Aí decidi ler a Bíblia para saber como que Deus salvava os seus filhos, como que Deus reagia para com seus filhos. Então eu decidi ler a Bíblia e por mim mesmo comecei a ler. Umas coisas eu entendia, compreendia, outras não, mas eu li a Bíblia toda por completo. Vi que a Bíblia fala sobre profetas, E eu, antes de terminar, eu pensei em ir a uma igreja, só que no meio de tantas igrejas que aí está, eu não sabia qual ir. Não sabia se eu ia para uma católica, para uma adventista ou para uma evangélica. Aí eu decidi ficar lendo a Bíblia e tentando compreender eu mesmo. E eu li a Bíblia, eu compreendi algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi as cartas de Paulo, porque logo quando eu comecei a ler a Bíblia eu estava ansioso para chegar logo nas cartas de Marcos, na onde testificava Jesus, onde falava sobre Jesus. Só que quando eu cheguei, o que me chamou a atenção mesmo foi as cartas de Paulo, porque eu fiquei pensando comigo mesmo, se todo mundo fala de Jesus, por que não tinha que parar ali em Jesus então? Mas eu tinha também a noção dos apóstolos, porque os apóstolos também tinham que dar continuidade. Aí eu ficava sem saber Paulo, por que Paulo entra nisso tudo? Daí que eu fui entender que Paulo não era só um simples apóstolo, Depois que eu conheci a mensagem, eu entendi que Paulo não era um simples apóstolo. E aí eu vi em pesquisa, eu ouvi falar os discípulos do profeta falando sobre o profeta, que existia um profeta vivo sobre a terra, com a mensagem, com o batismo. E eu comecei a dar atenção para isso. Quando eu terminei de ler a Bíblia, eu passei a pesquisar mais sobre o profeta. Quando eu vi que aquilo era a verdade, que não tinha como não ser verdade, eu entrei em contato imediatamente com os discípulos do profeta Caco Filipe. Eles vieram na minha casa, me batizaram e hoje me tornei um discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tento levar essa mensagem também mais adiante para meus amigos, meus colegas, para todas as pessoas que eu conseguir, que eu puder falar, eu sempre falo, porque para mim não existe salvação a não ser essa mensagem maravilhosa. A gente nota que a Bíblia, as escrituras sagradas diz que a obra de Deus é receber aquele que Deus envia. E hoje eu tenho a compreensão que Deus enviou um homem na época do dilúvio, que era chamado Noé, tinha que crer em Deus e em Noé. Na deportação do Egito, Deus enviou Moisés, então tinha que acreditar em Deus e Moisés. Na época de Jesus, Deus enviando o seu Filho, tinha que crer em Deus e crer no seu Filho Jesus. E como eu falei de início, a minha curiosidade de Paulo, quando a gente nota que Paulo não era um simples apóstolo,
Paulo também foi enviado de Jesus. Então, para crer em Deus, né, Criador do céu e da terra, que é Jesus Cristo, tem que crer em Paulo, tem que crer em Jesus e em Paulo, porque Paulo diz lá, né, que ele era a luz do mundo para os gentios. Então eu fui tendo a noção de que sim, que Deus sempre envia um homem sobre a terra, Deus envia um anjo, e esse anjo comissiona um homem aqui na terra para todos aqueles que dão ouvido à sua palavra serem salvos. Hoje eu tenho certeza que fora da mensagem do profeta Cacó Filipe não existe salvação hoje na terra. Deus sendo o mesmo antes, agora e para sempre, ele enviou o profeta no passado, envia profeta hoje no presente e enviará sempre profeta no futuro. E Deus não muda a sua maneira de agir e é muito importante a gente ter esse entendimento. Desde já eu agradeço a todos, muito obrigado, fique com Deus.